noite! Hoje, 8 de junho, eu aqui novamente no Direto ao Assunto. Gente, eu adoro estar aqui, adoro gravar, adoro receber meus convidados, porque eu escolho pessoas que me inspiram, que de alguma maneira me chamaram a atenção para algo que tem a ver com o que eu vivo, com a minha fase, né, de vida e tem a ver com as pessoas que me acompanham. Então, é muito bom estar aqui. Vocês sabem que a Vale TV é transmitida na NET, 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, no canal 6 para São Leopoldo. Também estamos no ar agora no YouTube e no Facebook pelo @ValeTVPlay, no site e no aplicativo. E os programas ficam disponíveis depois nas redes sociais e também vão reprisando ao longo da programação da Vale TV. Né? Eu conto com o patrocínio da Oral Sim Novo Hamburgo, que está comigo desde o mês de março. A Oral Sim é a número 1 em implantes no Brasil. Já experimentei, já fiz um implante, fui bem atendida e sou fã deles. E além deles, eu tenho o apoio da Magic Hands, que cuida do meu cabelo e da minha make, da Lia Flores, com uma folhagem aqui no cenário e flores que eu entrego para os meus convidados, a Encantos Store, que me veste, e aqui a Marília Schneider, minha BFF, com os acessórios. Então, obrigada a vocês que estão comigo. Gente, eu vou começar a pergunta com... Eu fui até na Wikipédia ver. O que significa? Vocês sabem o significado de menino prodígio? Então, vamos lá. Segundo a Wikipédia, prodígio é uma pessoa jovem que domina habilidades em certas áreas que geralmente só são dominadas por pessoas com idade mais avançada. As áreas mais comuns são ciências exatas, jogos de lógica, arte, música e esportes. Mas eu acrescento aqui áreas como política, escrita, pesquisa e história. Este menino prodígio, eu digo menino prodígio porque realmente muito cedo ele já tem feitos incríveis, né? E eu conhecia, mas ele não me conhecia, porque inclusive já votei nele. O meu voto era de Novo Hamburgo, agora eu voto em São Leopoldo. Mas, em 2001, ele iniciou as pesquisas sobre a imigração alemã. Ele é expert, é um historiador, é um pesquisador, é professor, é jornalista, né, formado pela Fevale no jornalismo em 2010, fala alemão, francês e espanhol, é coordenador de genealogia do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Beijo para Ingrid, querida Ingrid Marxen e toda a equipe, que são os queridos, sempre me recebem muito bem lá no museu. E também ele é colaborador do Instituto de Estudos Históricos da Universidade de Mainz, se diz assim, na Alemanha? Gente, o currículo dele é enorme, tem coisas aqui em alemão, ele até pode... Ele pode falar aqui, mas assim, ele foi assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde ele atuou como diretor de jornalismo. Ele é o vereador da cidade de Novo Hamburgo mais votado. Então, assim, é um menino prodígio, porque ele vai fazer 36 anos, dia 10 de julho, já guardei a tua data. E a colega aqui na Vale TV, que foi a casa que nos aproximou, que eu passei a conhecer esse guri, acompanhar e já virei fã. Então, eu até pedi permissão para ele para chamá-lo de menino prodígio. Então, bem-vindo, Felipe Combraun. É um prazer te ter aqui comigo. Eu estou muito feliz. Obrigado, Mari, minha colega, minha querida colega, aqui de Vale TV. Obrigado também a todos que nos acompanham. Aqui nessa casa, né, tão importante para todos nós. Primeiro, para as pessoas que nos acompanham, né, para a cidade de Novo Hamburgo, São Leopoldo, aqui para o nosso vale e muito mais longe. E assim, eu na condição muitas vezes de entrevistador e hoje como hoje teu entrevistado. Ai, que honra eu te entrevistando, olha isso. Fico muito feliz, Mari. Tanto que eu tu é um jornalista, eu sou uma publicitária, mas somos da comunicação. Social, isso. E o que é bom tem que ser compartilhado, né, Felipe? Exato. As boas ideias, as boas histórias, tudo que é tão... E a Vale TV faz com primazia isso. Desde o nosso diretor lá, nosso querido Rodrigo Stefan, queridão, beijo. E até... Se não estiver nos assistindo, vai ter. Vai ganhar beijo, abraço do beijo.
Mas até todos nós, né? Todos nós. É um time, né? É uma grande surpresa, até porque, assim, Felipe, eu não imaginava, na minha maturidade, ter um programa numa emissora, né, de TV com essa importância e relevância na nossa região, porque é a TV da nossa comunidade, né, que apresenta os expoentes locais, as pessoas que a gente conhece, que a gente cresceu junto, e isso é muito gostoso. Que apresenta essa diversidade, esse mosaico que é a nossa cultura, que é o nosso vale. É realmente, como você disse, é gostoso, porque é bem apresentado, porque fala-se sempre muito assim das coisas positivas, dessas pontes que a gente pode construir. Isso e a Vale TV fala da nossa gente, né, da sua mais variada diversidade, pluralidade, e da nossa terra, englobando esses municípios todos aqui do entorno. Sim, e somos, né, de origem germânica, né, e temos, né, essa riqueza da nossa colonização alemã, e tu é expert nisso, eu acho muito legal, porque a tua dedicação, cada conversa onde tu fala algo, né, sobre a nossa história, sobre as nossas origens, é uma aula, tanto que tu é professor. Obrigado. Né? E isso é riquíssimo. E tu, assim, tão novo, com um currículo tão amplo, com tantas coisas, eu imagino, assim, daqui uns anos, o tamanho que vai estar esse teu currículo, porque tu não para, né? Como é que tu dá conta disso tudo? Eu sempre digo, eu me organizo muito, me disciplino muito também para isto. Claro que escrever e, aos poucos, trabalhar todo esse conteúdo e também de que forma descrever essas histórias faz com que eu também tenha mais facilidade com o passar de cada obra escrita, de cada trabalho realizado. Então, assim, realmente, muita disciplina, muita organização, muito foco, porque é um conteúdo hoje, Mari, e as pessoas que nos acompanham, hoje o acervo de fotografias, que eu sempre digo, eu não sou dono, eu sou guardião, porque compartilho muito com as pessoas, Sim. mas está em 42 mil fotografias antigas, a maioria daqui da região. Nomes de imigrantes e descendentes já são 400 mil, e genealogias que se entrelaçam, porque boa parte das pessoas tem parentesco entre elas, e genealogias que a gente pode voltar esses tempos numa palestra no 125 de julho em Porto Alegre. Então, na antessala da palestra, uma senhora me perguntou de genealogias, eu disse, olha senhora, muitas famílias aqui lá do Vale dos Sinos, porque estava em Porto Alegre, eu consegui até o ano de 1200, 1100, o ano 1000, e ela disse, nossa, mas eu nunca imaginei que era possil, né, as pessoas não têm esse conhecimento que é feito. E que é possível, assim, tão para trás, veja bem, em 1100 nós estamos falando de mais de 900 anos da história de famílias que habitam aqui o Vale dos Sinos. Mas é claro, com muita pesquisa, muitas idas à fonte, ao arquivo, à fundação, às pessoas. Muita dedicação, muita hora envolvida nesta pesquisa, né, Felipe? Exato. Mas é um trabalho tão lindo, tão rico. Tu sabes que eu fiquei sabendo, a Ingrid, querida, entrevistei no ano passado, e ela falou desse trabalho, da pesquisa. Nossa, eu achei fantástico. Então, a Ingrid, mandar um beijo para ela, né? Tem que mandar um beijo, porque ela é uma queridona. É uma queridona, foi nossa presidente do museu, é uma pessoa assim que dedicada, se dedica muito, né? Tem um trabalho lindo. E a Ingrid, inclusive, o primeiro que eu entrevistei no Unsere Família foi o Sandro Blume. A segunda foi a Ingrid. Querida. E a Ingrid foi a primeira mulher que eu entrevistei, né, no nosso programa. Então, assim, e com essas vivências que a gente vai aprendendo, ensinando, trocando sempre, né, multiplicando. E envolvendo, né? Porque é a origem, claro, eu acho que é importante resgatar isso, a gente até... um museu, né? É lindo o museu, tem um acervo maravilhoso. Às vezes as próprias pessoas de São Leopoldo estão ali do lado, não conhecem, sabe? E não é só a história da imigração alemã que encontramos ali no museu. Tem muitas outras. Indígenas, africanos, italianos que vieram no início do século passado para São Leopoldo.
né? Então, mas Mari, assim, dentro do que nós falamos, dentro da história também do museu, certa vez eu ouvi de um professor, professor Beno Lerman, de São Leopoldo. Ele disse assim: nós não estamos aqui nesse mundo por acaso, nós somos frutos do amor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então é muito bonito quando a gente passa também a conhecer a história daqueles que nos antecederam, né? A gente nos compreendermos nesse mundo como um elo, né, entre aqueles que antepassados, ancestrais e as gerações vindouras. Então, assim, o quanto nós podemos... Eu achei tão bonito esses dias um casal que me disse assim: nós estamos pesquisando muito da nossa história porque nós queremos deixar esse material para os nossos 2 filhos. Que legal. Achei tão bonito isso. Existe a curiosidade dele e dela, mas também de deixar esse conteúdo, de deixar isto como um legado para a família, né, para os descendentes. Honrar a vida. Exato. Porque é isso, né? A vida, a família. É muito lindo, muito lindo. Mas, Felipe, algo que também me chamou muito a atenção, e até porque desde o ano passado eu estou mais inserida neste contexto do cooperativismo, estive, né, no lançamento do teu recente livro, né, o Amstadt, um visionário, né, evento num lugar maravilhoso, que é a Fundação Sheffield, que tem um glamour, tem uma história, tem toda uma origem, né, do Ernesto Frederico Sheffield, é tio-avô da Kika, né, da Cristina Bergonzi. A Kika é minha amiga desde os nossos 15 anos, nos conhecemos, e é uma queridona, o saudoso Marco Kirsch, né, Tia Lia. Então, é um lugar maravilhoso que tem muita história. E essa tua obra celebra os 120 anos do cooperativismo, né, de crédito, onde tu apresentaste esse histórico do padre Theodor Amstadt, né, o religioso fundador do cooperativismo financeiro, que deu a origem, né, na América Latina e que trouxe tantas outras instituições, né? Foi um livro apoiado pelo Sicredi, né, que eu sou fã, né, a Heloísa ainda brinca, tu é influenciadora digital do Sicredi, porque assim, eu garrei amor, como a gente diz, né, através de uma palestra dela, eu me interessei e tô mais junto envolvida, nisso. Envolvida, tanto que também estou com a minha conta de pessoa física e jurídica no Sicredi, que é a 2 quadras da minha casa, porque tem essa questão da humanização. Não é simplesmente um banco comercial, é um banco que é nosso, que resgata esses valores. Então, assim, ó, como foi fazer essa pesquisa? Porque, bem, o livro, né, estou recém no início. 364 páginas. E como foi fazer essa obra? Quanto tempo? Porque, assim, esse já é o 25º? Isso, 25º livro. Com que idade tu escreveste o primeiro? 21 anos. Já faz 14 anos como escritor, com essas 25 obras lançadas. E mesmo que eu demorei um período não tão extenso para a publicação, ou mesmo para escrever e organizar o livro do Amstadt, eu havia já buscado muito material, porque os livros que eu publiquei, eu publiquei alguns sobre municípios aqui da região. São José do Hortêncio, Bom Princípio, Tupandi, Dois Irmãos, Linha Nova, Novo Hamburgo. Agora até já abri um pouco aqui em primeira mão aqui com a Mari. Opa! Estamos para publicar a história de São Leopoldo. Opa! Adotei São Leopoldo. Virá logo a história de São Leopoldo. Olha só, vamos ter que fazer um breve intervalo. Spoiler. O primeiro intervalo. Voltamos aqui para falar de São Leopoldo e depois eu quero saber a representatividade, o papel da mulher na imigração, né, nesse contexto. Já voltamos, tá? Fiquem aí, porque esse menino aqui, nossa, vai dar uma minissérie. Porção de torresminho? Você sabe que minha dentadura não aguenta. Faz implante, Tonhão. Ah, não. Morro de medo de dentista. Medo? Pera aí. Ô, Leonardo. Rapaz, se você tem medo é porque você nunca foi na Oral Sim. Lá você faz seu tratamento sem dor, na maior tranquilidade. Pode confiar.
Não é porque eu sou o Leonardo, não. Diretor, traz mais uma cumbuquinha de torrema aí, meu filho. Vamos mandar uma selfie pra Ana? Ah, não. Minha dentadura não tá legal. Ah, faz um implante, Maria. Eu não, muito caro. Que caro. Peraí. Ô, Leonardo. Chega de sofrer, dona Maria. A Oralcim tem o tratamento certo pro seu sorriso e pro seu bolso. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. É água, tá, gente? Voltando então aqui, o Felipe estava dando um spoiler do lançamento de um livro de São Leopoldo, mas a gente também tem que completar aqui sobre o Amstatt. E aí? Isso, Mari. O Amstatt havia já conseguido material, fotografias, documentos, histórias, especialmente por já ter publicado sobre municípios onde ele também vivia, onde ele passava, como Bom Princípio e Tupandi, onde ele morou muito tempo, como São José do Hortêncio. Então, fui compilando esse material. E aí houve um pedido da Sicredi Pioneira, por intermédio do Thiago Schmidt. Que é um querido. Exato, assim, de preparar a parte histórica do memorial da Sicredi. E depois eu ofereci esse trabalho, porque demorou alguns meses até não só a parte histórica do memorial, como também essa linha do tempo da vida do padre Theodor Amstatt, que realmente foi uma pessoa que o nosso Estado deve muito a ele. Tem pessoas que às vezes dizem, né? As pessoas dizem assim, mas se não tivesse vindo, viria um outro padre, viria alguém que... Não, se não tivesse vindo... Seria outra história. Seria outra história. Então, isso assim, uma pessoa que se dedicou, e uma coisa que eu disse lá no lançamento também, Mari, mesmo que... Certo, eu tenho evidente de que a ideia de que ninguém trabalha sozinho, mas mesmo com todas as pessoas, com toda a rede em volta dele, ele liderou assim com perfeição. Então, por isso que eu digo assim, o jus à memória desse patrono, como o cooperativismo de crédito e depois o próprio cooperativismo no país tem um patrono muito a se orgulhar na expressão mais bonita, né, da palavra também orgulho. De alguém que sempre se dedicou aos outros, dedicou à comunidade. Isso são marcas do trabalho dele, para que a gente agora possa, né, falar de São Léo e depois da mulher, do papel da mulher. Bem, Mari, as pessoas que nos acompanham, São Leopoldo é a nossa, falávamos antes aqui, né, a nossa cidade berço da imigração, é a cidade mãe de 40 municípios aqui do entorno, e outros nem tão aqui do entorno, como São Sebastião do Caí, mais acima, como Nova Petrópolis. Então, assim, São Leopoldo, e com uma história riquíssima, e isso que a gente quer abordar. Estou escrevendo junto com o Sandro Blume, porque o Blume, nós escrevemos junto alemães em Porto Alegre, e modéstia à parte, assim, o trabalho foi um sucesso em procura, em vendas, em pessoas também que participaram. Nós fizemos mais de um lançamento, mais de uma palestra envolvendo esse tema. E aí nós pensamos, bem, Porto Alegre, registramos ano passado, eram os 250 anos de Porto Alegre. E agora está na hora também de uma obra atualizada sobre a história de São Leopoldo, e faremos diferente, mesmo que nós estamos falando dos 199 e logo aí à frente 200 anos de imigração. Mas já é um preparo, já é um presente, né? Porque é muito bonito de ver todo esse movimento de uma contagem regressiva, né? Isso. Agora em julho comemoramos, né, 199, ano que vem vai ser uma festa maravilhosa, como já vai ser este ano. Mas o empenho, a gente vê todo esse movimento da comunidade, dos grupos ligados, isso já vem desde o ano passado, né? Quer dizer, está se planejando, e isso é valorizar e se orgulhar da nossa história. Exato. Né? E resgatar tudo isso e mostrar para a nossa comunidade o quão rico e quanto temos que ser grato aos que vieram antes e preparado
prepararam tudo isso pra gente. Exato, né? exato. E nós queríamos e estamos fazendo, assim, jus à memória dessas pessoas, trazendo de um passado dos povos originários, porque nem todas as comunidades aqui da região tiveram, como São Leopoldo tem, uma ocupação indígena, Sim. uma presença indígena. Forte, então, né? Exato. E então nós registramos isto. Depois a vinda dos portugueses, a vinda dos africanos, infelizmente na condição da escravidão, num primeiro momento, mas então registramos isso também. Depois a presença germânica e inclusive a presença ítalo, a presença italiana, já no início do século passado. Então essa pluralidade, esse mosaico, e ao mesmo tempo, bem, a importância de entidades, instituições, escolas, fundações que fizeram de São Leopoldo essa cidade pujante, essa cidade importante para o nosso estado, para o nosso país. Então vai ter muita história para descrever, para contar, e aí creio que posso fazer também um gancho, porque as mulheres, Sim. né, a participação da mulher, na história mesmo de São Leopoldo e da imigração, você tem como professoras, como parteiras, como donas de casa, Do como colégio, né, São José? São José, Fortíssimo. veja bem, desde 1872. 1872. Então, depois os próprios luteranos, as diaconisas que Sim. vieram, né? Então, tem uma professora de Sapiranga que ela diz muitas vezes assim, a mulher era a primeira a acordar e a última a dormir, porque conseguia, e não vamos lá muito longe, mesmo como hoje, a mulher trabalha fora, trabalha em casa, cuida da família, porque Dos filhos, da logística da casa, muitos é papéis. uma jornada dupla, tripla, Sim. quando não mais, de fato, pela mulher ter esta, sabe, esta habilidade, esse no seu instinto assim da maternidade, do cuidado, e registrar. Também isso é importante dizer, Mari, registrar a presença da mulher no contexto da imigração alemã, ou mesmo se falássemos de outras etnias e outros povos, também é um desafio, porque faz pouco tempo que isso é importante, a gente tem que debater mais. Né? A mulher muitas vezes era, com toda a sua importância, mesmo assim, era, digamos, até um personagem invisível, muitas eu ia vezes. dizer invisível. Porque, era registrado na fotografia? Sim, nas fotografias encontra-se muito. Mas, bem, nos escritos, nos depoimentos, nos livros, nos documentos, né? Mas do seu papel de atitude, né, do cenário mesmo, né? E até porque a gente vê, né, Felipe, a mulher, quer dizer, a mulher, se tu vai olhar, começou a ter o voto recentemente. Exato. Né? Então, toda essa busca que nós temos, dessa cobrança de que, enquanto profissionais, temos que estar sempre nos afirmando, defendendo, provando que somos capazes. A gente não está aqui para competir com o homem, a gente está para somar. É um trabalho em equipe. Porque esses homens vieram do ventre de uma mulher. Né? Só que antigamente ela era vista só como a paredeira. Mas não, ela tem uma força, ela tem isso, ela completa. O homem tem a lógica, tem o racional, a mulher tem essa emoção e tem essa visão mais ampla, e é um conjunto. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. As famílias. As famílias não são muito mais unidas quando vive a mãe, quando vive a avó. É o elo, é o núcleo, né? Que abraça, né? Que Exato. congrega. E pode, olha, aos que nos escutam, que nos veem, os nossos telespectadores, reflitam sobre isso, quanto nas famílias, quando dizem assim, mas a gente já não se vê há muito tempo.
quando foi que a avó faleceu, que a mãe faleceu, daquela família, e aí parece que aí cada um foi para um lado e cada um... Porque a mulher tem esta... De agregar. De agregar, de puxar, né, de cuidar, de colocar embaixo do braço, de ter essa... E aí eu digo assim, através dos documentos, das dificuldades que temos em encontrar documentos que registrem, mas do que nós encontramos, através das fotos, dos depoimentos. Eu mesmo, o meu trabalho de pesquisa, eu entrevisto muito mais no dia a dia as mulheres, porque cuidam, guardam, tem aquele acervo, tem aquele cuidado. Né? O registro. E até por uma outra questão. Muitas vezes a mulher que trabalhando fora ou trabalhando em casa tinha o cuidado de zelar pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, eram também as pessoas que escutavam, que ouviam aqueles depoimentos, aqueles registros. Portanto, hoje, muitas já como idosas, ou outras que nem idosas ainda são, mas que são as ótimas contadoras das histórias, Sim. muitas vezes. E que tem o dessas detalhamento, famílias, né? Exato. Elas conseguem trazer esse detalhamento. Mas olha, a gente pode ficar aqui. Nós vamos fazer outros programas, né? Eu acho que a Isso. cada lançamento de livro, tu vai ter que estar sentado aqui comigo. Que bom, Mari! Isso já é uma ótima notícia. Porque a gente tem o tempo mais curtinho, a gente está se encaminhando para o Sim. final. Para as pessoas acompanharem teu trabalho, tuas redes sociais, né? Como saber mais sobre ti. Tu tem site também? Site no momento não temos mais, mas assim, só digitar lá, Felipe Kuhn Braun. Que vem toda a ficha desse homem. Tem bastante coisa, né? O Instagram, Face, né? Felipe Kuhn de navio e BRAUN de navio também. Então eu soletro já, porque às vezes o pessoal... Mas vai encontrar, né? Fotos, Sim. depoimentos, vídeos, onde eu sempre digo, costumo, e esse é o meu, preservar e compartilhar as histórias de vida, as histórias, porque a vida de uma pessoa que junto com outros, né, forma uma família, e a vida daquelas famílias que formam uma comunidade, essas comunidades reunidas como escola, como igreja, como clube, como instituição, elas formam uma cidade, isso é fascinante. São dos pequenos núcleos e a coisa vai Exato, reverberando, né? Ou mesmo escrever sobre São Leopoldo, escrever sobre entidades, fundações, escolas, igrejas, hospitais, quer dizer, como todo um trabalho de muita gente, por muitas gerações, por muitas décadas, para ter o que nós temos hoje, né? Então, assim, também é um ato de gratidão com essas pessoas que ajudaram a legar o que nós temos hoje. Obrigado, querido, Mari. temos que encerrar aqui meu Muito presente, obrigado, Mari. o buquê da Lindo, amizade, selando a nossa presente. amizade. Exato, né? E obrigada por estarem conosco. Até quinta-feira que vem. Beijo da Mari.